Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos o tema dilatação. Se nós pegarmos aqui uma barra, vamos supor que seja uma barra de ferro, ela tem um comprimento. Eu vou chamar o comprimento dessa barra de L. O que acontece com essa barra de ferro se eu esquentá-la? Você vai poder observar que ela aumenta de tamanho. Então, existe um ΔL, que a gente chama aqui, que é a variação do tamanho desta barra. Então, se eu pego uma barra, eu esquento essa barra aqui, ela passa do tamanho L para um outro tamanho L mais uma variação de tamanho. Este fenômeno é o que se chama de dilatação. E onde que está o estudo da dilatação na física? Ela está logo aqui, ó, debaixo da termologia, que é o ramo que estuda todas as relações envolvidas com calor. E o que é a dilatação, então? A dilatação é a variação das dimensões dos corpos sólidos e líquidos em função do aumento da temperatura. Lembre-se, nas últimas videoaulas, nas videoaulas anteriores, nós vimos como que acontecia a variação, de volume, de tamanho dos gases. Agora nós vamos ver o que acontece com os sólidos e os líquidos quando eles são submetidos a um aumento de temperatura, o que acontece com as dimensões deles. Eu posso aqui ter três tipos de dilatação. Dilatação que a gente chama de dilatação linear, dilatação superficial ou dilatação volumétrica. Acho que já fica mais ou menos claro, para vocês. Se eu tenho aqui uma barrinha, eu tenho uma dimensão só, eu só estou interessado na variação de uma das dimensões daquela barra, no comprimento, por exemplo, eu tenho a dilatação linear. Se eu tenho aqui uma chapa de ferro, ou um disco de ferro, ou um disco de alumínio, eu já posso estar interessado na variação da superfície, ou seja, na dilatação superficial, conforme eu aqueço ou resfrio esta chapa de aço. E eu posso também ter aqui um cubinho, um cubo, uma esfera, um volume, onde eu tenho todas as três dimensões. E eu posso estar interessado na dilatação volumétrica deste objeto. Então, se eu tenho aqui uma temperatura inicial, esses três objetos eles têm uma dimensão inicial, um comprimento, uma área e um volume iniciais. E se eu esquento, o que acontece? A barra aumenta de tamanho, o quadradinho aqui aumenta a sua superfície e o cubo aumenta o seu volume. Se eu fizer o caminho inverso, se eu for esfriando esses três elementos, o que acontece? A barrinha diminui de tamanho, o quadradinho diminui a sua área superficial e o cubinho diminui o seu volume. E aí, como os físicos gostam muito de entender a relação das coisas, mas se eu não consigo colocar um número nisso aí, eu sei que aumenta, mas quanto que ele aumenta? Então, o pessoal foi lá, fez uma experiência, pegou aqui e foi marcando os resultados dessa experiência num eixo X. Foi marcando as temperaturas. E o que eles colocaram no eixo Y? Eles colocaram aqui o comprimento. Então eles foram esquentando um pouquinho a barrinha, medindo a temperatura da barrinha e vendo qual era o comprimento. No instante inicial ela tinha uma temperatura 0 e tinha um comprimento 0. E aí foram esquentando e foram vendo que essa barrinha ia mudando de tamanho. Conforme a temperatura aumentava, o comprimento da barrinha aumentava. E o que eles verificaram? Eles verificaram que o comportamento, este aumento de tamanho, era linear. Então, existia uma relação linear entre o aumento da temperatura e o aumento do comprimento. Ou seja, entre o Δθ, que é a variação da temperatura 1 menos temperatura 0, e o ΔL, que é o L1 menos o L0.
E aí o pessoal conseguiu escrever uma fórmula. E eles viram, né, que essa dilatação linear ocorre ao longo de uma dimensão. Ela é proporcional à variação de temperatura, né? Aquele gráfico lá a gente viu que ele era uma variação linear. E dependia também do material. O ferro tinha produzia uma curva, o alumínio tinha outra curva, o ouro tinha outra curva. Cada um dos diferentes materiais tinha uma curva diferente. Sempre uma reta, mas tinha um ângulo diferente. Então eles conseguiram fazer uma equação geral para explicar a variação do comprimento, que é o ΔL, e essa fórmula é dada por ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. O que é ΔL? ΔL é a variação do comprimento. O que é o L0? É o comprimento inicial daquela minha barra. O que é o alfa? É o coeficiente de dilatação do material. Lembra que a gente falou que cada material varia de uma maneira diferente o seu comprimento conforme a variação da temperatura? Este valor aqui, alfa, é que diz quanto um material reage à variação da temperatura. E, obviamente, tem aqui o Δθ, que é a variação da temperatura. E a unidade, né, alfa, é 1 sobre grau Celsius, ou seja, o inverso da temperatura, ou grau Celsius a menos 1. Vamos dar mais uma olhadinha nesta fórmula aqui para que a gente possa entender. Ó. Existe a proporcionalidade, ou seja, ΔL é proporcional a L0. Então, quanto maior for o L0, maior será o ΔL. Quanto maior for o alfa, maior será o ΔL. E quanto maior for a variação da temperatura, maior será o ΔL que nós observaremos quando a gente esquentarmos uma barrinha de um material qualquer. Isso é muito utilizado para fazer os interruptores, né? São que nós chamamos de lâminas bimetálicas. Você coloca aqui, ó, um material que dilata mais. Isso aqui, sabe, um termostato? Como é que ele funciona? O termostato é um material, é um dispositivo que conforme vai esquentando, chega uma hora que esquenta demais, ele desliga. Aí começa a esfriar, na hora que esfria, ele volta e liga. É feito através dessas chapas bimetálicas. O que é uma chapa bimetálica? Eu colo uma chapa na outra, soldo dois materiais diferentes, onde este material aqui de cima, que está aqui em laranja, tem um coeficiente de dilatação maior do que o de baixo. O que acontece quando eu esquento? Aqui, heated, é esquentado. Então, na hora que eu esquento, este lado de cima fica maior do que este lado de baixo e ela fica curvada nesse sentido. E o que acontece quando esfria? Quando esfria, ela encolhe mais, essa daqui fica mais encolhida e fica mais curta do que a de baixo. Então, se esse lado é mais curto do que esse, ela fica encurvada no outro sentido. E é assim que funcionam as lâminas bimetálicas. Elas se aproveitam deste conceito de dilatação térmica dos elementos e a gente consegue montar interruptores ou disjuntores que evitam que as coisas sobreaqueçam. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Vejo vocês na próxima, quando nós falaremos sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja a videoaula. Grande abraço!